Olá, estudante do nono ano, professores, professoras, pais e todos que nos acompanham. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Silene Félix e irei moderar a aula do professor Mauro Farias, tá? Então vamos lá, o título da aula é Sim, Não e Por quê? Tema da aula: textualização de textos argumentativos e apreciativos. Objetivo da aula: identificar e reconhecer tipos de informações e ou conhecimentos utilizados como argumentos no artigo de opinião. Professor Mauro, tudo bem? Tudo bem, professora Silene? Olá a todos os professores e alunos, todos que estão acompanhando a aula de hoje. Bem-vindos a mais uma aula nessa sexta-feira fria, né? Sexta-feira 13 e sexta-feira fria. Olha só, professora. Então a gente precisa tá se aquecendo aí para poder acompanhar a aula. Então se preparem aí, peguem seus materiais, fique firme aí com a gente, que a gente vai ter aqui o nosso tempinho e vai ser um pouco acalentador, né? Eu prometo que a aula vai ser um pouco animada para poder deixar um pouco mais quente aí. Conteúdos de hoje, eu vou pedir para eles pôr na tela. A mobilização das informações como forma de sustentar um ponto de vista e os tipos de argumento, né? Então, para começar, né, já para vocês interagirem com a gente, mostrar que estão por dentro do assunto, lembrando que, pode voltar para mim só para eu lembrar, é muito importante lembrar para vocês o seguinte, que essas 2 semanas agora a gente tem aquela retomada, né, do que a gente aprendeu no segundo bimestre. Então eu peguei uma sequência de aulas que foi dada no segundo bimestre, a gente está retomando aqui, fazendo com uma outra abordagem, né, renovando aí as informações para que vocês possam ter condições de interagirem com a gente e se interarem do assunto. Agora, olha só, a partir da outra semana, após o dia 20, já estaremos com as aulas inéditas do terceiro bimestre, com o caderno Aprender Sempre, que já estarão na mão de vocês, tá? Então, para começar hoje, né, o nosso assunto de hoje, eu quero que vocês participem. Põe na tela para eles. E aí, gente? Faz mal beber durante a refeição? Por quê? Então, é a pergunta e a justificativa que vocês precisam dar. Faz mal beber durante a refeição? Sim ou não? Por quê? Olha lá o título da aula. 1 minutinho, eu já volto com a participação de vocês. Voltamos às interações, vamos lá. Acredito que seja o nome do aluno Salomão, a professora é a Ana Paula, e diz assim, faz mal sim, não completou. Os alunos da professora Sirlene, ó, parecido com o meu nome, quase me achará, diz o seguinte, sim, porque vicia, e segundo, porque faz mal. Primeiro, porque vicia, e segundo, porque faz mal. Vamos lá. A Cibele, que é aluna da professora Priscila, coloca sim, porque dificulta a indigestão. Indigestão que ela colocou. Vamos lá. Aí o aluno Abner coloca assim, na verdade, beber durante as refeições atrapalha o mecanismo da saciedade.
Então, ele colocou uma resposta bem completa. Quer tudo? Eu vi a resposta, você pode ler tudo, Tá. porque eu achei ótima a resposta Então, vamos dele. lá. Então, continuando a leitura do texto da resposta do Abner. Na verdade, beber durante as refeições atrapalha o mecanismo de saciedade. Consumindo os líquidos durante esse processo, você causa uma distensão da parede estomacal, que é flexível. E com isso dá uma falta de impressão ao cérebro. Uma falsa, né? Uma Falsa impressão ao cérebro de que o estômago está vazio e que cabe mais comida. É isso, Interessante. olha só. Essa resposta é a mais científica possível, né? Continuando aqui, a aluna a professora Maísa coloca assim, pois acumula líquido e prejudica a digestão. Então, tem muitas interações. Quer mais alguma, Pro? O aluno Pedro, aqui da professora Silvia, colocou... normalmente, ele não respondeu nem sim nem não, ele colocou assim, mas normalmente bebo algo e nunca passei mal, né? Então ele quer dizer que talvez seja mesmo, não seja bom beber durante a refeição, mas ele nunca passou mal. O Salomão coloca assim, ó, ele colocou somente que faz mal sim, aí ele colocou, mas ele não sabe o porquê. Entendemos, Salomão, muito bem, Então, obrigada pela participação. A ideia, né, da aula é exatamente isso, é que o aluno, quando ele se prepara para responder algo, e ele opta por uma resposta sim ou não, né, que se a pergunta ela exige um sim ou não, quando você escolhe sim ou não, o que dá a entender para o professor ou para quem está ouvindo a sua resposta é que você entende por que você escolheu sim e por que você escolheu não. Mesmo que a justificativa seja a mais banal possível, sabe? Seja aquela justificativa não muito trabalhada, mas é preciso que você saiba por que você escolheu sim ou não. Faz mal beber durante a refeição? Sim, não. Ou não sei, né? Que seria uma possibilidade, mas se você escolheu sim ou não, você tem que dar uma resposta justificativa por que você escolheu uma dessas. Porque essa é a ideia, né? E a gente está falando de uma banalidade aqui, não banalidade, né? Mas uma resposta uma questão mais amena, que é falar da alimentação, mas poderíamos estar falando de casos mais complexos aqui, por exemplo, de questões sociais, políticas, de questões de todos os tipos, né? E o aluno, ele tem que estar preparado para isso, né, de se posicionar. Então, se eu escolho sim ou não, eu tenho que saber por que eu escolhi sim ou não. Se eu escolhi o sim, então, por que eu escolhi o sim? Se eu escolhi o não, por que eu escolhi o não? É isso que a gente chama de justificar, né? Aquele porquê a mais que o professor coloca na pergunta. Então, a pergunta era, beber durante a refeição faz mal? Sim ou não, era a sua resposta, por quê? Né? Aí você respondeu e teve alunos que responderam com um desenvolvimento muito bom. Vamos continuando então? Então a ideia agora é trabalhar a construção do repertório. Vamos entender o que é isso. Construindo o repertório. Vamos lá, repertório se refere ao nível de conhecimento do receptor, o seu nível cultural, a sua instrução, é todo conhecimento armazenado que modifica e confirma os ideais do ser. A construção do repertório se dá pelo envolvimento que temos com as informações a que somos expostos diariamente e o quanto absorvemos delas para posteriormente utilizarmos como argumento. Esse envolvimento se dá em diversos contextos, na escola, no trabalho, em casa, na apreciação das artes, na leitura de um livro, ao assistir à TV, ao acessar as redes sociais, ou seja, nas mais diversas formas de interação social. Repertório, professora. Como que a gente constrói repertório, então? Quer dizer, o tempo todo a gente está pegando informação, né? Como foi mencionado ali, né? A conversa, um bate-papo até que nós falamos assim, trivial do dia a dia, ele faz parte do seu repertório, porque você vai ter memórias e lembranças e até sabe situações para poder falar sobre tal assunto. E repertório depende de um ponto específico, por exemplo, eu quero saber mais sobre literatura. Repertório, buscar assuntos relacionados, assistir vídeos, filmes, conversar com pessoas que saibam sobre esse assunto. Então, é o momento de criar repertório. Sim. Então, a professora falou muito bem, a gente cria repertório o tempo todo. A gente cria repertório quando está estudando, porque tem gente que acha que criar repertório, professora, é só quando está lendo um livro ou assistindo a um filme, né, ou assistindo a uma palestra. Aí eu estou criando repertório porque eu estou interagindo com questões mais acadêmicas, né, com informações mais complexas. Mas o repertório, ele se cria no trivial também, né? Como ela falou, numa conversa, num bate-papo. Né? Por quê? Porque você manifesta um assunto e outras pessoas que estão presentes manifestam o seu ponto de vista e você fica conhecendo outras formas de pensar e adquire informação.
muitas vezes a informação não vem completa, mas ela vem em parte e você se dispõe a pesquisar sobre. Então, pensa quando aconteceu com você, em que você estava numa conversa que era bem trivial, bem simples, né, bem tranquila, uma conversa de amigos, né, um bate-papo, e de repente alguém falou uma coisa que despertou você um interesse, que você foi pesquisar e você adquiriu um conhecimento que não tinha. Isso acontece quase o tempo todo com a gente, né? Então, o repertório é isso, é quando você se abre para poder adquirir conhecimento, né? Então, o conhecimento ele está em todo lugar, tá, gente? Então, quebrar esse preconceito de que só nos meios acadêmicos. Não, em todo lugar, nas conversas, no bate-papo, na rede social, tá? Até de pessoas que você costumeiramente são tratadas de forma pejorativa, são tratadas de forma deselegante, mas que de repente ela fala e aí você descobre uma informação que você não sabia, você se dispõe a pesquisar sobre uma informação que ela falou. Então o repertório ele se cria a todo momento, tá? Então, e é importante criar o repertório. O que eu falo para os meus alunos quando está em época de vestibular, né? Quando está em época de redação de Enem, né? Que é o caso de vocês daqui a pouco, quando chegaram no ensino médio, que tudo que vier à mão, leia. Tudo que você vir alguém comentando, interaja. Mesmo que não seja um assunto que seja legal para você, mas procure saber do que estão falando, anote, para depois você pesquisar. Porque você, como estudante, tem que ter esse repertório bem estabelecido, porque quando chega nas horas que exigirem, você não vai ser pego de surpresa. Certo? Continuando, então, a nossa atividade agora para a participação de vocês. Olha só. Vamos argumentar sobre a seguinte informação retirada do texto do jornal da USP. Então tinha essa manchete aí, ó. Poluição ambiental minimiza benefícios da atividade física. Poluição ambiental minimiza benefícios da atividade física. Eu quero que vocês argumentem aí, mandem a opinião de vocês sobre essa afirmação. Eu vou dar um minutinho e a gente já volta. Voltamos, olha, muitas interações, olha, fico muito feliz toda vez que eu venho aqui no nono ano pela acolhida e por toda a parte da interação. Então vamos lá, muito obrigada, pessoal. Olha, Professora Silene fala bonita, olha só, ela fala muito bonita, ela é calma, né, gente? Tento. Queria ter essa calma. Olha, os alunos da escola Jeremias de Paulo Eduardo, os alunos do nono A, nono B, nono C, no caso aqui a aluna Pietra, também representada, fala que sim, eles são da professora Milena. Sim, porque diminui por motivos respiratórios. Aí o aluno, aqui Cauã coloca o seguinte: isso é totalmente verdade, pois poucas pessoas saem de suas casas para se exercitar. Nossa, aí pegou no ponto específico. Aí Jefferson coloca o seguinte: por causa do ar poluído. Alunos mais participando, falando que tem um problema com o chat, mas deve ser particular. Vamos lá. Achou mais algum, professor? Eu encontrei essas. Eu estou vendo aqui que eles colocaram a questão da absorção, né, do CO2 por causa do ar poluído. O Jefferson mandou aqui. Eles estão dentro dessa linha de pensamento, né? Vamos pensar aqui junto, professora, de novo, professora Silene. Se exercitar é bom, né? Sim. Isso a gente concorda. Se exercitar é bom. Respirar o CO2 que sai dos escapamentos dos carros, caminhões e ônibus é bom? Não. Não é bom. Então vamos pensar numa situação que é muito comum, principalmente aqui em São Paulo, em algumas cidades, algumas metrópoles aí, em que existem
pistas de corrida em avenidas movimentadas. Será que causa o efeito que as pessoas esperam se fazer exercício, corridas, caminhadas em locais como esses? Eu não sei se já vou adiantar aí, antecipar as Não, mas respostas, pode falar. mas Acho eu que vou eu até te falar. peguei de surpresa, porque a gente não combinou, né? Né? Vamos falar pra ele, a gente Então, não combinou. eu acredito que o melhor local, ao invés de fazer exercícios numa pista que fica ao lado de avenidas, né, seria o ideal fazer em parques, né, porque já está num ambiente muito mais propício para a saúde. Assim, existe aqui em São Paulo grandes avenidas que fecham finais de semana para os carros não passarem. Então, só tem ciclistas, né, e pedestres. Aí, tudo bem, nesse momento, sim, mas durante a atividade corriqueira... Naquele momento de não, trânsito, não dá. não é legal. E aí, eu lembro quando eu fiz essa aula pela primeira vez, eu tinha pesquisado, os especialistas dizem que não causam o efeito esperado, porque primeiro que você pode ter o efeito de queimar a caloria, mas a absorção, né, o respirar esses gases poluentes que saem dos carros e de fábricas que tiver ao lado, qualquer outro gás que está naquele ambiente, vai te trazer outros problemas de saúde a médio e longo prazo. Então, não é saudável mesmo. Então, quando a pessoa fala isso, eu sei que tem gente que vai... eu lembro que naquela vez lá no chat, o pessoal começou a colocar, mas às vezes é a única forma, e eu entendo isso. Ninguém está dizendo aqui que existem formas ideais para todo mundo, não é? Mas mostrando o lado negativo. Existe um lado negativo muito forte que atrapalha quem se propõe a fazer esse tipo de exercício em locais onde há esse trânsito, né, em avenidas muito movimentadas, porque você está respirando ali o CO2. Isso vai causar um mal terrível para o seu pulmão, para tudo, né? Então a sua saúde vai ser comprometida. Então essa afirmação é uma afirmação verdadeira, ela é uma afirmação que é comprovada pela ciência, tá? Você respondeu sim, não, por quê, né? Dá o seu argumento. Então, muitos aí deram o argumento e o argumento veio certinho, né, Pro? Ótimo. Falando do ar poluído, falando da absorção do CO2, né? Essa coisa toda. Teve um aluno que falou assim, tem muita gente que não sai de casa para se exercitar. Ele já quis entrar num outro assunto, né? Foi legal, ele entrou num outro debate, mas assim, o debate nosso era aqueles que saem para se exercitar, mas saem para se exercitar em avenidas movimentadas e aí respirando o gás, todos esses poluentes que saem dos veículos. Muito bem, avançando, porque o reloginho ele é meio doidinho, ele não espera a gente. Temos um texto aí para a gente ler, que vai falar sobre essa questão aí que eu estou manifestando com vocês. A poluição ambiental minimiza benefícios da atividade física. Então vamos lá. A escolha do local para a prática da atividade física é muito importante. Se o local for ao ar livre e próximo de avenidas de grande fluxo de tráfego de automóvel, a concentração de poluentes vai influenciar o rendimento e no futuro o praticante poderá ter problemas de saúde. O monóxido de carbono, por exemplo, é facilmente absorvido durante a respiração, tanto quanto o oxigênio. Resultado: cansaço, aumento da frequência cardíaca, da pressão arterial e, a longo prazo, riscos de doenças respiratórias. Essa matéria foi tirada do jornal da USP, né? Então veja como que é comprovado cientificamente que vai comprometer tanto a sua saúde como o desempenho seu físico, né? Ali, o resultado que você espera talvez demore ou não aconteça, porque vai gerar um cansaço maior, né? Um desgaste maior, e você não consegue ter aquele desempenho que você teria se fosse num outro local, como a professora falou, em parques, ou numa avenida que não tivesse essa movimentação de veículos. Muito bem. Eles estão mandando alguma coisa? Porque eles sempre mandam, vão falando da experiência deles. Pode mandar. Eles não comentaram experiências, estão só comentando sobre o contexto da aula, então Sim. tá tranquilo. Então vamos para a atividade 2, né? Para vocês aí na tela. Investir na chamada mobilidade ativa, que inclui o transporte a pé e o uso de bicicletas, transformaria a nossa relação com as cidades. É outra afirmação. Argumente sobre isso. Então, mande a opinião de vocês. Concorda com a afirmação que foi colocada aí? Não concorda? Tirado do jornal da USP também. Mande a participação de vocês. Eu vou dar um minutinho e já voltamos.
Olha, voltando aqui, nós temos a resposta, acho que é da questão anterior, da Cibele. A Cibele coloca o seguinte: com árvores, plantas, a respiração fica melhor ou fica boa. O Abner conta que diz que anda de bike na cidade dele, lá não tem ciclovia. E para completar essa questão, os alunos da escola Urias Braga mandam o seguinte: sim, pois teríamos menos congestionamentos, né, ou menos congestionamentos, é isso que eles colocam. O Marcos Paulo também coloca assim, pois diminui a poluição. E já os alunos da escola Jeremias de Paula colocam o seguinte, são os alunos da professora Milena. Hoje no mundo inteiro se discute sobre urbanismo e mobilidade ativa, porque em vez de ficar sentado no automóvel e preso no trânsito e respirando mal, perdemos tempo. Você está se exercitando, fazendo algum exercício. Aí coloca aqui, diz a professora Hermínia Maricato. Os alunos da professora Silene colocam sim, pois diminui a poluição do ar. Aí outro só colocou, concordo plenamente. Concordo plenamente. Não, acho que concordar plenamente é de todos nós, né? Sim. Isso aí pegou certinho. Assim, é óbvio que não dá para se locomover em distâncias longas, né, de bicicleta. Tem alguns locais que você vai precisar do veículo, ou do ônibus, ou do metrô, que seja preferível o ônibus ou o metrô, que são o transporte público. Mas a mobilidade ativa, ela vai trabalhar em dois lados, né, que é o lado físico do exercício e o lado de não poluir, né? E você aprecia mais a cidade. Então, antes de antecipar as respostas, eu peguei duas respostas aqui, que seriam dois argumentos, né, que a gente vai trabalhar. O primeiro é um argumento de autoridade. O que a gente chama de argumento de autoridade? É quando um especialista fala, né? Não é uma opinião do senso comum, tá? É um especialista. Então, a primeira resposta vai ser uma resposta de autoridade. Você ia falar alguma coisa, Pro? Essa resposta, que no caso a professora já havia enviado, que eles já trabalharam sobre essa questão, tá, que foi gente? da outra vez da aula. Muito bem. Então a resposta de autoridade está aí, ó. Hoje no mundo inteiro se discute muito no urbanismo mobilidade ativa, porque em vez de ficar sentado no automóvel, preso no trânsito e respirando mal, perdendo tempo, você está se exercitando. Tudo isso aí que é tudo coisas ruins, você viu que ela colocou, ó. Em vez de você ficar sentado, que aí você não está se movimentando, preso no trânsito, estressado, né? Respirando mal e perdendo tempo, você vai estar se exercitando. Professora Hermínia Maricato, que é a autora desse argumento. E o outro argumento de senso comum. Andar ou pedalar, por que senso comum? Só explicar, tá? Senso comum porque é aquela resposta que é do nosso saber do dia a dia, não está necessariamente atrelada a nada científico, tá? É do dia a dia, da experiência que a gente tem, tá? Então é a nossa experiência. Senso comum, andar ou pedalar nos permite um contato mais íntimo com a cidade, no sentido de apreciar melhor toda a paisagem que surge da mescla da natureza com os edifícios, além de ser mais saudável e sem nenhum estresse. Eu adorei essa parte que ele fala assim, o contato mais íntimo com a cidade, né? É você observar mais o local onde você mora, o local onde você vive. Muitas vezes a gente está nessa correria, né, por aí a gente não percebe nada, né? A cidade está ficando mais bonita, tem uma árvore lá nova plantada, um ipê novo que está florescendo e ninguém não está nem vendo. Na minha cidade tem um parque que foi revitalizado, então já estou com muita vontade de ir lá. A professora Silvia coloca o seguinte, na cidade dela, Cananéia, o meio de transporte mais utilizado é bicicleta e o ar lá é o local de ar puro. Nossa, que delícia. Imagina, né? Nossa, é uma delícia. E aqui tem as bicicletas, né? Já tem agora os patinetes, né? Elétrico. Tem, nossa, várias formas. Tem skate agora, né? Com a Olimpíada, agora o skate voltou a ser falado, né? Então tá na moda de novo aí, ó, o skate. Então as pessoas podem se movimentar em locais mais curtos aí, sem precisar utilizar o automóvel e outros meios que poluem. E a cidade fica mais bonita, você aprecia mais a cidade, tem mais paz, né? Menos violência, menos estresse, isso é muito legal. Então hoje a gente aprendeu a argumentar e a justificar. Na tela para vocês o Mão na Massa, e você, como vê as questões abordadas hoje? Poluição ambiental e mobilidade ativa. Defenda seu ponto de vista com diversos tipos de argumento. Apresente ao professor ou professora e depois envie para mim no @prof.maurofarias.
Por hoje é só, o reloginho já está louco, olha o que nós vimos, a mobilização das informações como forma de sustentar um ponto de vista e os diversos tipos de argumentos. Trabalhamos 2 aqui, mas existe muito mais, né? Dados estatísticos, fatos históricos, etc. Obrigado por participarem conosco, como sempre, com muita atenção, com muito empenho, com muito carinho. Obrigado, professora Silene, e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau, nono ano.